Bom dia a todos, muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis, encarnados e desencarnados. A lição de hoje para a nossa reflexão é de número 81 do livro Fonte Viva, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição Candeia Viva. Oi. Tá. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do móvel, mas no velador, e assim alumia a todos que estão na casa. São palavras de Jesus, registradas por Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desavisaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa assistência é a candeia viva. É um erro lamentável desprender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as duas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e na tua vida, em Cristo passará realmente a brilhar. Graças a Deus. Após essa leitura que vem nos convidar a estar com Jesus, a praticar os seus ensinamentos, a colocar o nosso melhor sempre a serviço do bem, da caridade e do amor. É que agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui na Casa de Francisco de Assis, sob a proteção divina, na amorosa vibração da espiritualidade presente. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos, pelo amparo desta manhã
nesta casa, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter um alargamento das nossas percepções para entender, para compreender um pouquinho mais da lição que hoje será estudada aqui pela nossa irmã Graça Antunes. Que as bênçãos de Jesus se façam presente para o nosso maior entendimento e a nossa melhor prática. Que Jesus nos abençoe. Então, nossa irmã Graça Antunes, que a maioria aqui já conhece, né? Trabalhadora da Casa do Lar de Teresa, não é isso? E também já trabalhadora da Casa de Francisco de Assis. Então, hoje ela vai falar de um tema, auto-perdão, felicidade sem culpa. Vamos, então, entender tudo isso, ok? Bom dia a todos. Bom dia. Vocês precisam do microfone? Não, tá tudo bem. Não, eu prefiro ficar com as mãos livres. Então vamos lá. Vamos vir aqui. O tema é auto-perdão. Felicidade sem culpa. Bem, o tema já nos encaminha, né? Da reflexão. Nós precisamos nos livrar da culpa, nos libertarmos da culpa para conseguirmos essa felicidade. Mas essa felicidade é assim plena na Terra? Será? Vamos ver. Então, esse é o nosso tema. Aí, também, Emmanuel nos diz que o Espírito, que somos nós, não é isso? O que nós somos? Nós somos espíritos no corpo, não é isso? Nós estamos, a nossa existência atual é temporária. Nosso mundo primitivo é o plano espiritual. Nós somos espíritos. Então, o espírito, diz Emmanuel, está fadado à felicidade. Está fadado à felicidade, seja Emmanuel. Mas Emmanuel diz também que a felicidade, na essência, é a comunicação com Deus. Isso quer dizer que nós teremos de colocar as leis de Deus que já estão em nós, né, na nossa vida. Isso significa, né, viver segundo as leis de Deus. É Emmanuel também. E Emmanuel repete isso em várias mensagens, ele repete isso. Porque a nossa felicidade está ligada a essa, né, integração com Deus. E nós só vamos nos integrar a Ele cumprindo as leis dele. Aí então, Maria Dolores tem um poema, que eu só tirei um pedacinho, que o poema é grande, que ela diz assim, olha, para nós lermos, lema da felicidade. Alma querida e boa, não reclames, perdoa. Então o caminho, Jesus já dizia, né? Perdoa. Então é aquele perdão 70 vezes 7, não é isso? E nem exijas, ama. Jesus disse que o amor era, na verdade, o resumo de toda a lei, não é isso? Toda a lei estava aí. E aí ela termina, né? Se aspiras a encontrar as alturas do bem, o anseio por mais luz, auxilia e constrói algo mais que o dever, porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. Então,
mais uns verbinhos aqui para nós, né? Perdoar, amar, servir, trabalhar e esquecer. Esquecer está ligado a quê? Perdoar. A perdão, não é isso? Esquecer está ligado. Ó. Servir e trabalhar estão ligados a Amor. amar. Né? Então esse é o nosso caminho. Tá? Aí nós vamos para o livro dos Espíritos, que nos fala da felicidade. E aí Kardec pergunta lá aos Espíritos: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Você já sabe a resposta. Qual é a resposta? Não. Não. Pois a vida lhe foi dada como prova de Expiação. Então a vida na Terra nos foi dada como prova ou expiação, não é isso? Muito bem. Então, vai poder ser completa a felicidade? Não. Então é o que os Espíritos dizem a Kardec. Não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende de ele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível. Então, como é que nós vamos conseguir a felicidade na Terra? Atenuar os males e ter o quê? A felicidade que nós podemos chamar de relativa, não é isso? Ser tão feliz quanto possível. Então seria uma felicidade relativa à Terra, não é isso? Ainda a felicidade possível. Aí ele continua ainda na 921. Quem quiser depois ir lá, 920, 921. Observe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, a humanidade não vai fazer mais guerra, né? Não vai mais, né? Todo mundo vai estar dentro das leis de Deus. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta dos Espíritos: o homem é quase sempre o artífice da própria infelicidade. Então nós somos, né, os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Se nós somos da nossa infelicidade, também poderemos ser o artífice da felicidade. Pela prática da lei de Deus, então, aqui ele não fala do caminho, né? Pela prática da lei de Deus, pode furtar-se a muitos males. Então, olha só, se eu sei que eu não posso, se eu evitar a guerra, olha, já evito o mal, não é isso? Se eu evitar falar mal da vida dos outros, já evito o mal, não é, Vitor? Então, pela prática da lei de Deus, pode furtar-se a muitos males. E alcançar felicidade tão grande quanto comporte sua existência grosseira. Né? Porque nós ainda estamos lá no segundo patamar dos mundos, né? Então, ainda está muito grosseira a nossa existência. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Numa outra mensagem, o Emmanuel nos diz: a felicidade é uma questão de foro íntimo. Nós podemos estar no mesmo lugar e, né, a pessoa que está ao meu lado se sentindo feliz, estamos vivendo as mesmas situações. E eu me sentir feliz, não é? Porque a felicidade para um pode ser infelicidade para o outro. Então a felicidade é de foro íntimo. A felicidade então terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça para outro. Eu vou dar um exemplo da música. Quem gosta de música popular, né, vai ficar bem se estiver tocando a música popular. Mas quem gosta de música erudita não vai ficar legal, né? Se ele não gostar de música popular, ele vai dizer, não estou bem, não é?
Só no âmbito da música, mas na vida também é assim, não é? Circunstâncias que nos cercam. Muito bem. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça para outro. Haverá, contudo, olha a pergunta de Kardec interessante, algum critério de felicidade comum para todos os homens? Então, Kardec está perguntando se existe um critério comum de felicidade para todos os homens. Essa resposta eu acho assim maravilhosa. Para a vida material, é a posse do necessário. Claro, se a pessoa não tem o que comer, ela vai ficar feliz. Se a pessoa não tem onde se abrigar, ela pode estar feliz. Né? Então, para a vida material, é a posse do necessário. Se eu tenho o necessário para eu viver, então eu posso ser feliz dentro daquela realidade. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vamos lá? Qual o critério da felicidade, então? Critério da felicidade. Na vida material, posse do necessário. Na vida moral, consciência tranquila, e a fé no futuro. Então, é muito interessante isso aqui, não é? Que a gente para e diz assim, ué, eu tenho casa, comida, blá, 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 por que eu não estou me sentindo feliz? Porque dentro da vida material eu tenho o que eu preciso, não tem? Agora, e como é que anda a minha vida moral, né? Como é que eu estou agindo com as pessoas? Eu sou leal, né? Faço as coisas dentro do que eu considero certo, né? Segundo as leis de Deus. Então, é claro que se eu faço, né? Vou dormir com a consciência tranquila, não é isso? E tenho fé no futuro. O espírita não pode ser pessimista, né, gente? Que nós temos a criança em Deus, sabemos que ele está no comando, que Jesus é o governador do planeta, que Ismael é o anjo do Brasil. Então, nós não podemos ser pessimistas. Porque se Deus está no comando, Jesus governa o planeta, nós temos que ser otimistas. Essas situações nós sabemos que fazem parte da existência na Terra. São experiências que nós precisamos viver. E essas experiências são lições para que nós possamos aprender. Se nós estamos vivendo essas situações, né, os Espíritos sempre nos dizem, nós estamos no lugar errado? Não. Estamos vivendo as situações erradas? Não. O que eu vivo foi dela e veio para mim? É assim? Não. Não. Cada um de nós não vivemos pelos nossos filhos, não é isso? E eles também não vivem pelas nossas situações. Nem irmão gêmeo, né, vive as mesmas situações. Então, nós estamos no lugar certo, vivendo as circunstâncias que nós precisamos. Às vezes a gente fala, eu não mereço. Às vezes a gente não está vivendo o que a gente merece mesmo, não. Mas é o que a gente precisa. Porque ainda tem alguma coisa para aprender. Uma médica, você já deve ter ouvido falar dela, ela foi criadora da tanatologia, a ciência da morte. Ela trabalhava com doentes terminais, Elizabeth Kubler-Ross. Ela dizia que a cada experiência nossa, nós perguntamos, principalmente diante da dor,
diante das aflições, que nós perguntemos: o que Deus quer que eu aprenda? O que Deus quer que eu aprenda? Então nós, né, a cada experiência, nós vamos parar e vamos pensar, vamos refletir. Precisamos aprender ainda o quê? Paciência, tolerância, humildade. E aí, Emmanuel, em outro momento, ele diz assim: sem humildade, ninguém pode ser feliz. Olha que interessante. Aí a gente pensa, será que é mesmo? Né? Será que é mesmo? Sem humildade a gente não pode? Olha só. Se eu tiver orgulho, eu vou começar a me achar mais importante que os outros, mais linda que os outros, mais inteligente que os outros, melhor que os outros, não é isso? Sou superior aos outros. Aí vem a vaidade, vem a ambição, porque aí eu quero cada vez mais, não é? E esse orgulho, então, me impede de ser feliz, não impede? Porque vai me levar à inveja, não vai? Por que o outro tem e eu não tenho? Epa, eu sou melhor que ele, por que a vida não me deu isso? Não é assim que a gente, né? Lá o orgulhoso e o vaidoso vai começar a pensar. Então isso vai me trazer infelicidade, não é isso? Todas as nossas imperfeições nos trazem o quê? Infelicidade. A inveja, a vaidade, o orgulho, a ambição, trazem felicidade? Trazem felicidade, né? Então eu vou ter que, então por isso que Emmanuel diz, sem humildade eu não consigo ser feliz. Agora, nós somos hoje humildes? Ainda não, né? Mas nós estamos nos esforçando, não estamos? Nós já não pensamos que somos melhores que os outros, né? Nós já temos consciência que somos iguais aos outros, né? Se um tem um QI a mais, é uma questão da vida dele, não é? A questão do que ele precisa para essa existência. Mas isso não faz ninguém superior. Tem gente aí com um currículo de 20 páginas e olha só, e o fulano lá analfabeto pode ser, né? E certamente é muito melhor moralmente que o outro, não é? Que tem 20 páginas de currículo. Ele é instruído, mas não é superior moralmente. Vocês lembram daquela mensagem da rainha, uma rainha de França? Sim. Do Evangelho? Uhum. Que ela diz que ela era rainha, e aí é assim mesmo, né? Ela pensou que ia morrer e o pessoal ia estar lá, o séquito dela ia estar também, né? Botando tapete vermelho, dizendo, passa por aqui, rainha, todo mundo lá reverenciando a rainha. Chegou lá, a maior decepção. Ela encontrou aqueles que ela desdenhava, aqueles que ela não, né, eram subalternos dela, ela encontrou acima dela. Ela os encontrou acima dela. Aliás, no outro dia, nós estávamos comendo um grupo, estávamos comentando, e alguém perguntou: as pessoas, né, que às vezes começam a fazer, você quer voltar lá no passado, e dizem assim, eu fui rainha, eu fui conde, eu fui não sei o quê. Aí um dia eles chegaram para o Chico e disseram assim, ô Chico, por que tem tanta rainha, tanto nobre, né, que as pessoas se consideram, e os subalternos, onde é que estão os servos, os escravos? E aí o Chico diz assim, a resposta é fantástica. Minha filha, é isso mesmo. Porque os subalternos, eles já evoluíram, eles já se resgataram com a lei. Quem precisa estar encarnado são eles mesmos. Porque foram eles que se comprometeram. Não é fantástico, é verdade. É verdade. Porque foram aqueles que estavam em situações, né, superiores que se comprometeram. Os outros foram se libertando, né? Então, não existe felicidade sem humildade. Nós vamos precisar de humildade para perdoar, vamos? Vamos precisar de humildade para perdoar. É um exercício de humildade. Eu pedir perdão ao outro. E eu saber perdoar o outro. Por que eu não perdoo?
Porque eu tenho em mim o egoísmo e o orgulho. Por que é tão difícil, né, para nós ainda perdoar? Especialmente quando são pessoas muito próximas a nós. Nós devemos achar, não é? Que nós não erramos nunca, não é isso? Como nós nunca erramos, nós podemos cobrar dos outros, não podemos? Não é assim que a gente pensa? Às vezes a pessoa fala assim, mas imagina, ao falar isso para mim, ele fazer isso comigo? Quem ele pensa que é, né? Quem ele pensa que é exatamente isso, né? Isso é o quê? É o nosso orgulho. Porque se nós, né, já tivéssemos conquistado a humildade, aquilo nem nos abalaria. Que era aquilo que o Dante falava, né? Perguntaram para ele vivia lá lutando pela independência da Índia, perguntaram ele, claro, ele ia para a mesa de negociações, imagina, a mesa de negociação deve ser uma beleza, não deve? Nossa, né? Aí, quantos desaforos será que ele ouviu? E aí perguntaram para ele, o senhor perdoou os seus adversários? O senhor perdoou? Ele falou, não. Ele falou, como não? Ele falou, meu filho, eu não preciso perdoar ninguém me ofendeu. Por isso que os Espíritos dizem que não existem ofensas, existem ofendidos. Porque a pessoa fala, ela pode até querer ofender, mas se eu não receber, a ofensa ficou com ela, não veio para mim não. Eu aqui não recebi. Continua mesmo, meu caminho. Então, eu só vou precisar perdoar quando eu me sentir ofendido. Aí eu tenho que perdoar. Mas quando eu me sinto ofendido, o que me impede de perdoar? O orgulho. O orgulho, né? O orgulho me impede de perdoar. E às vezes, né, essa coisa é tão forte que eu não consigo me perdoar. Porque os Espíritos dizem que nós temos que ser severos com os outros, mas mais severo conosco. Aí a gente é mesmo, nem na hora da gente se perdoar. Né? E às vezes a gente carrega a culpa de décadas. E a gente precisa se libertar. Tem um livro do Adenauer, ele é Felicidade Sem Culpa, né? Ele é psicólogo, então é Felicidade Sem Culpa, que é muito interessante. Então ele diz uma coisa muito interessante. Se você já fez, está feito. Podemos voltar ao passado para consertar? Por isso que o Chico dizia, né? A gente não pode voltar lá ao começo, mas nós podemos fazer um outro fim. Né? Então, né? Já feito, está feito. Nós vamos voltar lá? Não vamos. Mas então, se você faz, não fazer. Já viu que é errado? Não faça mais. Não faça mais. E assuma as consequências do que vier. Se fez errado, vai ter consequências. Como assim, se nós fazemos o bem, nós recebemos também. O bem não recebemos. Então, é preciso perdoar o outro, pedir perdão, isso é humildade aí, e nos perdoarmos. Porque enquanto nós tivermos em nós mágoa e culpa, nós não vamos adiante. Nós estamos sempre com aquele peso na nossa consciência. E aí, já foi, agora eu vou reparar. Se nós tivermos condição de reparar, vai lá e repara o erro. Vai lá, pede perdão à pessoa e se perdoa, né? Para nós nos libertarmos. Então, todo momento os Espíritos falam o quê? Liberte-se da culpa. Existe uma culpa que nós temos que ter na consciência, né, gente? Deus colocou, né, certas situações que fazem parte do nosso instinto de preservação. Para nós termos empatia com o outro, nós precisamos da culpa na sua medida correta. Então a gente precisa de, quando agride alguém, quando fala uma palavra, quando não atende, a gente precisa ter o sentimento da culpa para nós nos arrependermos. Quem é que não tem sentimento de culpa? Os psicopatas.
Ele não tem motivo. Exatamente. Os psicopatas não têm culpa. Eu tinha uma amiga psiquiatra, que já está no plano espiritual, ela dizia que ela, trabalhando às vezes com psicopata, ela dizia que era o maior trabalho, né? O maior esforço deles era tentar incutir no outro o sentimento da culpa, que era para que eles, né, tivessem consciência do certo e do errado. Eles não têm, né? Eles machucam o outro sem sentimento algum, né? Fazem mal ao outro sem se abalarem. Por quê? Porque eles não têm aquele pontinho, está lá adormecido, né? Que nós temos que ter. Qual é a culpa que nos incomoda e que nos impede de sermos felizes no quanto possível na Terra? É aquela que já foi e nós continuamos nos culpando. E aquilo passa a fazer parte do nosso pensamento, da nossa mente. Periodicamente volta, quando às vezes não está permanentemente na nossa mente. Essa nós temos que nos perdoar. Nós temos que nos perdoar, né? Então, Kardec ainda faz outra pergunta. Como ele respondeu que a vida material, o critério da felicidade para a vida material, posse do necessário, e a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro, o que eles dizem? Aí Kardec diz, bem, o homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa, caso em que só tem de queixar-se a si mesmo. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre quem lhe houver dado causa. Então, o homem só é verdadeiramente infeliz quando lhe falta o necessário. E na vida moral, é a consciência, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, dá lá, o cardeal Morlot, ele era um sacerdote, ele foi vigário de Paris. E ele dá essa comunicação: a felicidade não é deste mundo. Essa frase é tirada de um livro antigo que chama Eclesiastes. Existe uma discussão quem escreveu Eclesiastes, mas isso, né, não nos interessa. Está lá, a felicidade não é deste mundo. Então ele vai refletir sobre isso, que é exatamente o que está lá no livro dos Espíritos. Por que a felicidade não é deste mundo? Por causa do mundo de provas e expiação. Nós não estamos aqui no mundo de prova e expiação, então aqui nós não vamos conseguir a felicidade absoluta, plena. Mas nós podemos ser felizes quanto possível a Terra nos dá. Então, a Joana tem uma frase que é muito interessante. Ela diz assim, que há momentos, né, todos queremos ser felizes, é André Luiz, né? E aí nós vamos encontrar a felicidade nessas pequenas circunstâncias, nas pequenas coisas, nos detalhes, não é? Há pessoas que vão andar na praia e não olham para o céu nem para o mar. A coisa vai... Ele tem que caminhar, porque faz bem à saúde. Então ele caminha para lá e para cá, né? E sem olhar a beleza do mar que está batendo ali, ou alguém que vai no Jardim Botânico andar, olhar, né, aquela beleza daquela natureza, e sem olhar, né, as ondas, o céu azul. Então, nós precisamos ver os detalhes, as flores, não é isso? Quando a gente vê o sorriso dos amigos, o abraço, a gente valorizar as pequenas coisas que nos fazem felizes, ou não nos fazem? Não causa felicidade? Sim. A gente encontrar os que a gente ama na nossa família, os nossos amigos, não é aqui? Quando a gente chega aqui, não é? Entra aqui nessa casa, a gente não se sente bem, não se sente feliz? Então nós somos felizes. Nós somos felizes. Dentro da felicidade, é claro que se eu ligar a televisão e eu começar a ver aquele negócio para lá e para cá, eu vou ficar feliz, vou? Não. É claro que não, nem posso. Se eu ficar feliz, eu estou doente, né? Então, a gente fica infeliz.
Aí o que a gente faz? Desliga porque não é para ver toda hora, né? Tem gente que liga e fica o dia inteiro. Não, pelo amor de Deus, né? Porque nós vamos adoecer. Então, nós temos que encontrar a nossa felicidade no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E quando as dificuldades nos surgirem, quais os recursos que nós temos para nos integrar a Deus? Quais os recursos? A oração e o trabalho no bem sempre. Né? Servir, trabalhar e esquecer. Mas perdoa e ama. Então, né? Ainda tem tempo. Até que horas é que eu faço? 11. Até Às 11. Até às 11? É. Ainda tem tempo. Eu que gosto de falar. É ótimo. E aí é muito interessante, né? Olhem só, Emmanuel também, né? A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Olha que coisa bonita. Então a felicidade não é uma coisa que vai cair de repente, né? Sobre nós, não. É uma conquista. É uma conquista. Então, por isso que Emmanuel diz, é uma casa que se constrói por dentro da nossa alma. Por isso que em outro momento ele diz que a felicidade é de fora, né? Os bens que espalhes são os materiais para semelhante construção. Como é que nós vamos construir essa felicidade? Fazendo bem. Fazendo bem. Né? Fazendo bem. A gente fica feliz quando, né, dá um abraço em alguém. Um abraço em alguém é fazer o bem. Sorriso. Sorrindo. Não é? Eu costumo dizer que espírita não pode ser carrancudo. Pode? Não. Espírita carrancudo é uma antipropaganda, não é? Porque se eu sou espírita e eu ando de mal, né? Com aquela cara fechadona, o que vai acontecer? Os meus amigos, né? Os colegas de trabalho vão dizer, não deve ser uma coisa boa, ela está sempre não deve fazer efeito. Não é? Então o espírito tem que estar de bem com a vida, não é? Tem que estar de bem com a vida, tem que sorrir, tem que ser feliz. E no Lar Teresa tinha uma senhora, ela hoje mora em Niterói. Ela, uma vez, ela estava me falando que ela, quando chegou, a gente normalmente chega na casa espírita quando está precisando dela, né? Precisando de Deus. E ela disse que ela não sorria. Ela falando mesmo, graças, eu não sorria. Aí fui vendo palestra, fui ouvindo, fui estudando a doutrina e tal. Hoje eu já sorri. Aí ela se tornou sorridente mesmo, né? Agora eu aprendi a sorrir. Tem um estudioso que ele diz que quando a gente, um psiquiatra, quando a gente for para o espelho, né? Que a gente não tem o hábito de sorrir, a gente acorde de manhã e faça o exercício. Vocês sabem o que uma pesquisa a respeito disso, na saúde da gente, fez? Eles pesquisaram qual o efeito do sorriso, da alegria, na saúde da gente. A gente já sabe que é promissora, não é? Faz bem. Mau humor faz mal, mau humor, diz a Joana, né? Enferruja as nossas articulações, dá problema nas células, nós vamos adoecer. E então eles descobriram, sabe o quê? Que só esse movimento dos lábios, né? E do rosto, porque você movimenta vários músculos, quando a gente fala assim, só esse movimento, porque quem é inteligente é o cérebro ou é o espírito da gente? O espírito. O espírito. O nosso cérebro, ele é neutro, ele não é nem inteligente, embora a pessoa faça o QI, mas o QI é da espírito. Eles acham que é dos neurônios. Não, o neurônio é igual para todo mundo. Né? Então, às vezes, se a gente precisa de coelhos meio manietados, eles, né, meio lesados, aí sim, eles vêm com problema. Mas, né, o neurônio, ele faz a leitura do movimento, do exercício, não da emoção. Olha que interessante.
quem faz a leitura da emoção é o nosso espírito, não o nosso cérebro. Tá? Olha que interessante isso. Então, eles descobriram que a pessoa não estava sorrindo, mas só o exercício mecânico já tinha influência sobre a nossa saúde. Só o exercício mecânico. Então, eles começaram, né, a dizer para os pacientes, aqueles que eram velhos, dizer, olha, acorda de manhã, passa no espelho e... Aí até que um dia, é igual a gente aprender a escovar o dente, que na infância, aprender a andar, a gente dá o primeiro passo e depois vai, não é? É a mesma coisa. Aí, não é interessante isso? Muito interessante. Aí ela falou que ela começou a fazer o exercício do sorriso. E agora ela estava sorrindo, ela estava tão feliz. Eu digo, gente, que coisa legal, né? Muito bom. Então, o espírita tem que andar de bom ponto. E tem que encontrar felicidade nas coisas que nos acontecem. A gente não pode ficar feliz, né, se a gente vê o sofrimento do outro, a gente anda pelas ruas e a gente vê sofrimento. Isso não pode, nós vamos sorrir na hora dessa, né? E nós vamos, vai nos atingir. Nós vamos sofrer sim, vamos, né? Pensar. E nós estamos em 2025, gente. O Cristo veio e nos deu o roteiro para a nossa felicidade, não deu? Quem é que deu o roteiro para a nossa felicidade? Jesus. Mas antes já vinha, né? O Leon Denis fala isso. Antes aqueles enviados dele, o Buda, o Sócrates, o Platão, o Lao Tse, o Confúcio, o Zaratustra, né? Todos eles foram emissários de Jesus para nos convidar a fazer o bem, a caminhar pelo bem. Aí Jesus veio e nos deu o roteiro completo, que está lá no Evangelho. E resumiu que nós tínhamos que fazer o quê? O amor. O amor vai nos levar ao perdão, não vai? Eu perdoo aqueles que eu amo, não é isso? Mãe e filho. O filho apronta, e mãe está sempre de braços abertos, não tá? Perdoa toda hora. Então, né, nós precisamos fazer a mesma coisa na nossa existência. Então, Jesus já nos deu o roteiro. Então, 2025, nós ainda temos na humanidade essas coisas que nos agridem, não agridem? Nos fazem mal. Quando nós vemos essa situação, e nós ficamos perguntando, meu Deus, 2025 anos depois, a humanidade ainda assim? Por quê? Porque nós estamos agora no caminho, né, seguindo Jesus. Mas nós temos espíritos que chegaram, tendo a última oportunidade, que também é a nossa última, e eles vieram com as mazelas dele. O Leopoldo Machado tem uma mensagem através do Nivaldo, acho que dos anos 80, ele falando que alguns espíritos ficaram aprisionados no plano espiritual durante 1000 anos, para que eles não viessem conturbar a evolução da Terra, né? E a nossa evolução. E agora, nesse fim dos tempos, não é isso? Nós não vamos para um planeta de regeneração, eles estão tendo a oportunidade deles. Então, por isso, são eles que estão aí, né? Fazendo essas coisas que não deviam, né? E aí diz o irmão Saulo, pela mediunidade do Herculano Pires, no livro Na Era do Espírito, que ele fez junto com o Chico. O Herculano já desencarnou também, né? É evidente que não podemos mudar o mundo por nós mesmos. Nós podemos mudar o mundo? Não. Nem podemos fazer-nos anjos de um momento para outro. Podemos? Eu durmo com as minhas imperfeições, acordo livre delas. É assim? Não. Eu vou, né, tirando de mim no exercício. Como é que eu vou? Eu tenho um amigo que ele diz que ele fazia oração e ele pedia assim para Deus: Deus, dá-me paciência. Aí
ele começou a ver que toda vez que ele pedia paciência para Deus, surgia uma dificuldade que ele tinha que resolver com Deus. Aí depois de várias vezes isso acontecer, ele entendeu. Não é Deus que vai te dar paciência, Ele vai te dar a oportunidade de você aprender a ter paciência com o outro. Não dá para ter paciência sozinho, dá? Não. Paciência é alguma coisa que chove assim, entre nós? Não. Então, claro, aí ele parou de pedir paciência. Mas olha só, ele continua tendo dificuldades para aprender a ter paciência. Às vezes eu digo para ele, paciência. Aí ele falou, Então, é isso, nós não podemos virar anjo de repente. Temos o nosso passado negativo, mas o presente nos oferece a oportunidade de criar um futuro positivo. Leon Denis, sempre nos lembra, nós somos herdeiros de nós, mas somos os arquitetos do nosso futuro. Então, por que nós estamos aqui nessa manhã? Por que nós estamos vindo, vamos às casas espíritas? Por quê? Porque nós já estamos o quê? Construindo um novo futuro para nós, um novo fim. O que Chico dizia, né? Eu estou buscando ser o ser que Deus espera que eu seja um dia. E que a Joana de Ângeles, no livro Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, né? Ela fala que Jesus veio até nós porque Ele nos viu no nosso futuro, como luzes. Que o Espírito puro, ele se torna uma luz, né? Então, Ele nos viu lá, já plenos de luz. Espíritos puros. Então, olha, diz a Joana, né? Eles valem a pena, eu vou lá contar para eles como é que é o caminho, vou mostrar para eles o caminho, para chegar a ser o que eles serão um dia. Então, por isso que o Chico dizia, né? Eu busco ser o ser que Deus espera que eu seja um dia, porque nós todos vamos ser. Todos nós estamos caminhando para isso. É a nossa meta, né? Então, continua aqui o Herculano, o irmão Saulo, né? Enquanto criarmos com nossos bons pensamentos, boas ações, teremos a felicidade que é possível ao homem gozar na Terra. Criarmos esse futuro, nós estamos criando um futuro positivo. Então, enquanto nós criarmos com os nossos bons pensamentos, boas ações, teremos a felicidade que é possível ao homem gozar na Terra, mundo ainda inferior de provas e expiações. Venceremos nossas provas com alegria e superaremos nossas provações com esperança, compreendendo que nos libertamos a nós mesmos. Por isso que Paulo dizia que nós tínhamos que combater, ele tinha combatido o bom combate. O que é o bom combate? É o combate conosco. Né? Esse pessoal pensa que é com o outro, não, é conosco. É conosco que nós temos que lutar, né? Para a felicidade do Espírito real, que é o destino de todas as criaturas. E então, a Joana de Ângeles tem uma página, ela tem uma página nos Filhos de Deus, que eu adoro aquele livrinho dela, que tem o título de Perdoa-te, se eu não me engano é capítulo 8, Perdoa-te. E nesse livro aqui, Iluminação Interior, ela fala de felicidade, ela fala de perdão e auto-perdão. Então, o auto-perdão é a felicidade sem culpa, porque nós precisamos tirar de nós as culpas que nós trazemos. Imagina, né? Nós vamos vivendo, e às vezes nós acumulamos não uma culpa, mas várias, né? Mas como nós já sabemos, aquilo já está feito. Às vezes eu digo para amigas, né? Gente, já está feito. Se você reparou, tentou reparar, né? O Divaldo sempre repetia isso, né? Que na verdade era da Joana. Você pede perdão ao outro, se o outro diz não vou te perdoar, o problema é dele, mas nós já nos libertamos, porque o perdão, na verdade o perdão é o maior benefício que nós fazemos a nós mesmos. Porque enquanto nós não perdoamos, o que acontece? Aquilo fica na cabeça da gente, não fica? Vira e mexe, volta. Quando não ocupa o tempo inteiro, 24 horas, a gente não dorme, é isso? Então, nós
precisamos perdoar. Então, o Valdo, várias vezes eu vi palestra que ele fala, se você vai lá e pede perdão e a pessoa diz não te perdoa, ela que fique com o mal lá, sofrendo por aquilo. Eu já me libertei, porque eu fiz o quê? O exercício da humildade. Eu fiz o exercício da humildade. Fui lá e pedi perdão. E tentei reparar. Ela não aceitou, aí o problema é dela, não é mais meu. Eu me libertei. Então, dar o perdão é nós nos libertarmos, mas nós temos também que nos perdoar, né? Então, a Joana é uma página que... Aqui tem várias páginas assim, mas essa é a perdão e auto-perdão. E ela diz assim, que essas culpas, né, nos trazem, às vezes, nos trazem malefícios. E às vezes, conflitos que nós não... É tão inconsciente nosso que nós não percebemos esses malefícios, né? E aí diz ela, todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade. Na Terra, no mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos que nós somos, existe algum espírito que não vai cometer erro? Não. E a Joana diz, o aprendizado nosso, a nossa aprendizagem, por isso que a Elizabeth Kubler-Ross disse, cada momento a gente deve perguntar a Deus, o que Deus quer que eu aprenda? É uma oportunidade de eu aprender. Então, todos nós na Terra cometemos erros. Não só um, né, gente, na vida. E aí nós nos arrependemos, pedimos perdão, consertamos os erros que fizemos, né? Deixamos cair água ali. Vamos lá e limpar, não é isso? É isso. E aí todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, que ficam arquivados no inconsciente, né? Cedo ou tarde, eles emergem de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, em caminho de transtorno de conduta. A culpa é sempre responsável por vários processos, olha o que ela diz, neuróticos, que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Aí, às vezes, quando a gente vai tentar ajudar alguém, não é? Que passa por uma situação assim, e a gente diz, olha, eu costumo dizer, né? Bota o passado é bom para a gente lembrar que não é espírito puro, não é ótimo? Tá? Mas tirando isso, não volta lá não, porque o que a gente ganha com isso? Absolutamente nada. Então, fecha a porta, ou bota no baú e fecha. E não abre não. Não abre. Vai abrir para quê? Vocês estão querendo saber o que nós andamos fazendo na vida passada? Eu não, eu já disse, quando eu voltar, não quero não. Porque eu já desconfio pelo que me aconteceu na vida, André Luiz, que a gente sabe o que eu estou fazendo. A gente desconfia, pelo menos, pelo que nos aconteceu na vida, não é isso? Tem coisas que se repetem, situações que se repetem, né? Que nós estamos sempre sendo tentados, né? Tentados, entre aspas, aí, tentados em algumas situações, que é exatamente, né? É um teste, na verdade, é um teste para o nosso espírito. E aqui não está ali para nos derrubar. Deus permite que é para que nós vençamos a dificuldade, aquela tentação, e passemos vitoriosos, não é para nos derrubar, né? Então todos nós vamos passar por isso. Aí dizendo, ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Enquanto no processo da evolução nós vamos errar, né? E aí ela continua, né? Desejava dizer que ninguém deve aceitar o desdém do outro, o seu ódio, o seu desdém, a ponto de sintonizar na mesma faixa de inferioridade, que é aquilo que o Gandhi dizia, né? Não existe ofensa, existe ofendido. Eu nunca fui ofendido, eu não preciso perdoar. Então, é esse estado que nós temos que adquirir. Começar a ver que cada um
né? Os Espíritos dizem isso. Eu gosto sempre de repetir para mim mesma. Cada um na vida dá o que tem. Alguém pode dar o que não tem? Não. Moralmente também. Quando ele nos agride com uma palavra ou nos faz algum mal, é o que ele tem para dar. E aí a Joana diz assim, às vezes, nós não conseguimos perdoar. A Joana falando da perdão terapia. Então, ela nos oferece 3 opções, olha que bonitinha, né? Porque ela nos conhece, né? A nossa dificuldade. Então ela diz, olha, nós vamos ter que perdoar segundo Jesus. Como é que é segundo Jesus? Perdoar? 70 vezes 7. Perdoar sempre. Não é matemática, não. A gente bota lá, vai contando se já perdoou 400 vezes. Não é matemática, não. Significa perdoar sempre. Né? Era uma hipérbole deles, uma metáfora. Então, perdoar sempre. Aí diz a Joana, mas nós, no nosso estágio de espírito imperfeito, em prova e expiação, nós conseguimos, às vezes, perdoar? Ó, se alguém ali que eu não conheço me pisar o pé, não vou me incomodar com isso, né? Vai com Deus, né, meu filho? Agora, dentro de casa, uma pessoa que eu confio, no meu trabalho, uma pessoa que eu confio, de repente ela me apronta uma, como é que eu fico? É aí que a gente se, né, magoa. E que incorpora. Se eu falei alguma coisa que não devia, né? Aquela coisa que a pessoa diz, eu não penso isso não, mas já falei. Não pensa porque você não falava, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então estava lá, senão não falava, não é? Bem, aí a gente já falou, o que a gente faz? Pede perdão. Mas a gente vai ficar com aquela culpa. Então, e quando a gente tem que perdoar o outro, então diz a Joana, a gente não consegue se perdoar. Então a gente não consegue nem se perdoar, não é isso? Aí diz ela, então vamos tentar a segunda. Não. Por enquanto a gente, o Divaldo uma vez estava voltando, né, falando sobre o perdão, e ele falou assim, que a gente às vezes não consegue perdoar alguma coisa, e a pessoa vem e pede perdão, e a gente não, sinceramente, do nosso coração, a gente não consegue perdoar, que a gente diga para a pessoa, eu vou te perdoar, mas agora eu não consigo. Mas eu vou te perdoar. E é o que a Joana diz. Segunda tentativa, né, da gente se aproximar do perdão e trabalhando isso para um dia nós perdoarmos para sempre. É desculpar. Quer dizer, tirar a culpa do outro e tirar a culpa de nós. Né? Mas aí diz a Joana, às vezes a gente não consegue também desculpar. E aí ela oferece a terceira opção para a gente começar por aí, quando está muito difícil. É olhar para o outro e olhar para nós mesmos, né? Dentro daquilo, ela está passando por alguma dificuldade. Ou está doente, ou está com uma dificuldade financeira, ou está com uma dificuldade lá de qualquer nível, que impede que ela, né, que fez com que ela tivesse aquela reação para lá. E nós também. Aliás, nós sempre botamos a culpa do outro, né, quando nós destruímos. Não é? A culpa é do outro, né? Porque se o outro não viesse nos provocar, a gente ia ficar quietinho, não é assim? Né? É o outro que tirou aquilo do lugar, é o outro, não é? É sempre o outro, né? Então, né, nós temos, diz a Joana aqui, né, o que nós vamos fazer? Perdoa-te, perdoando também ao teu próximo. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima. Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais diferentes. A humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda de Jesus era superior ao biltre, né, representante do poder terreno de César. E então ela nos convida, perdoa, pois, e auto-perdoa-te.
Eu posso contar a historinha? Já Pode. mas posso contar a historinha? É a receita da felicidade que está no Jesus no Lar. Não vou ler o conto todo, não. Vocês conhecem esse livro. Esse livro é ótimo para o culto do lar. Jesus no Lar. É, na verdade, o culto do Evangelho que ele fazia, o culto do lar que ele fazia na casa de Pedro, né, em Cafarnaum. Aí é Tadeu, um dos discípulos, que pergunta a ele, né? Era um dos comentaristas mais inflamados e ele estava revoltado, né? E aí ele pergunta para Jesus, né? Ele diz para Jesus que como é difícil, né, ser feliz, né? E aí ele fala do povo, do sofrimento, daquelas situações todas, né? Imagina, né? Ali a Galileia, naquele momento todo. Aí Jesus ouviu Tadeu reclamando da vida, da situação, das circunstâncias, da sociedade, dos outros. E aí ele perguntou: Tadeu, como interpreta você a felicidade? E aí ele tem a resposta: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Vão prestar atenção, tá? Ele atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Aí, desejo que o próximo me não despreze as intenções puras e nobres. Sei que erro muitas vezes, mas ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Está sempre, né? O outro. Estão percebendo? Aí mais adiante ele diz, né? Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem interrupções. Ficaria feliz se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia. A indiferença e a calúnia doem. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas. Em razão de tudo isso, sentir-me venturoso, feliz, né? Se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo que aparento ser, nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se aqueles que peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Interessante, né, gente? Não é nada assim que a gente quer, não, né? Aí Jesus ouviu, o apóstolo se acalou, e aí Jesus: Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Jesus não disse: fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem. Se a humanidade, se nós tivéssemos feito isso, desde quando ele falou, olha só, nós estaríamos, né, sem a necessidade de perdoar, não era? Só não. Só não. Então, a máxima de Jesus: fazer aos outros que gostariam que te fizessem, e não fazer o que não gostariam que nos fizessem. Muito obrigada. Espero, né, ter refletido um pouco. Muito bom.
Obrigada, Graça. E lembrar, estamos todos fadados à felicidade, mas olha a receita, o roteiro de Jesus que é o Evangelho. Material aí para reflexão, para prática, né? A sabedoria está na prática. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, através do conhecimento de nós mesmos, através das vivências, das convivências, da prática. Nós vamos arrumando, né? Auxiliando nossos ouvidos, depurando nosso olhar para o outro, depurando nossos ouvidos para ouvir melhor, depurando nossos sentimentos, e isso vai nos libertar. O patrono da casa, Francisco de Assis, diz: o homem só será livre quando perdoar, né? Sem perdoar, estaremos sempre numa prisão, aprisionados, e isso nos traz o sofrimento, né? E nós queremos ser felizes. Então, vamos trabalhar tudo isso em nós, divulgando tudo isso. E como que nós podemos divulgar tudo isso? Sendo exemplos, né? Trabalhando no nosso dia a dia. E também podemos divulgar o nosso canal no YouTube, que tem todas as palestras, todo o ensinamento para aqueles que nós amamos também, que possam aprender, né, se conhecer um pouquinho mais através desse material tão bom aqui. Também temos uma biblioteca cheinha de livros ali que todo mundo pode adquirir um e ler algumas páginas, que isso vai auxiliando-nos ao nosso conhecimento, nos melhorando dia a dia. Então, mediante tudo que hoje ouvimos, aprendemos, que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus em gratidão, e aos amigos espirituais, aos nossos protetores, aos franciscanos, aos trabalhadores da casa, e todos aqueles que nos intuem, que nos ajudam, que nos auxilia no nosso dia a dia. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de aqui nos reunirmos e que possamos permanecer na Tua paz. Graças a Deus. Assim seja.